Olá, alunos! Olá, alunas! Como vocês estão? E aí? Já começaram a retornar à escola de vocês? Estão ainda somente no online? Como vocês estão? Se já retornaram, o que vocês estão achando desse sistema híbrido? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje nós vamos falar da semana 3 do PET 3 do 8º ano. Gente, esse PET está maravilhoso, vamos lá? Como a gente fez, como eu tenho feito nesse PET 3, ao invés de só passar os exercícios para vocês, só resolver, eu vou comentar um pouquinho do conteúdo, tá bom? O que é bacana fazer? Assistir o comentário que eu fizer do conteúdo, pausar o vídeo, ir lá tentar fazer o exercício, ver se entendeu, depois voltar e conferir o que eu fiz com o que vocês fizeram. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que a tia Cíntia responde, tá bom? Vamos lá? Então, olha, esse PET ainda está falando de figuras planas, só que agora a gente vai trabalhar com a área de figuras planas. E aí, gente, ele traz várias formulazinhas aqui para vocês. É interessante pensar no seguinte, a área do círculo eu costumo dizer que é muito intuitiva. Por quê? Eu uso isso no meu dia a dia. Gente, às vezes lá na casa da minha mãe, todo mundo almoça lá no domingo. E tem que ter uma sobremesa no domingo. Meu sobrinho tem 7 anos, ele sempre já pergunta o que vai ter de sobremesa. Então, algumas vezes a gente faz algum doce e aí a minha mãe tem o hábito de contar. Tudo que ela vai fazer, ela conta. Ela vai lavar prato, ela conta. Ela trabalhava na cantina da escola, ela falava pra mim todo dia quantos pratos ela tinha lavado depois do intervalo. Tudo ela conta. Então, quando eu estou fazendo os doces e colocando no tabuleiro, ela sempre me pergunta assim: Cíntia, quantos doces deram? E pois é, gente, o problema é que às vezes eu começo contando, mas aí eu converso e me desligo totalmente do que eu contei. E para responder a minha mãe, é lógico que eu não vou lá contar de um em um, né, gente? O que a gente faz? Vou fazer um tabuleiro meio feio aqui, que vocês sabem que eu sou ruim para desenhar, mas vamos lá com o meu tabuleiro. Vamos supor que o meu tabuleiro esteja aqui, ó. E aí eu tô colocando os doces dispostos dessa forma. Eu sempre tomo cuidado para colocar todos os doces, a mesma quantidade de doces em cada fileira que eu estou fazendo. Nunca coloco mais nem menos para poder fazer o que eu vou mostrar para vocês. O que a gente faz quando ela me pergunta? Eu conto quantos doces eu coloquei aqui. 1, 2, 3. E conto quantos doces eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E então eu multiplico. Faço 3 vezes 6 ou 6 vezes 3 e aí eu encontro 18. Quer ver que dá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso é o quê? Isso é a área do retângulo. O que eu fiz? Eu multipliquei a base, que é assim, pela altura, que é assim. Muito fácil, né? Aí tá, beleza, Cíntia. E as outras formas, como você faz? Vou mostrar pra vocês. Claro que não são todos, que tem como a gente brincar, né? Mas a gente brinca com o que der. Quando a gente consegue compreender como funciona, fica mais fácil da gente saber usar as regras. É muito difícil a gente usar o que a gente não compreende, e é por isso que é bacana a gente ver isso antes dos exercícios. O triângulo é muito fácil. Olha só. Opa, desci aqui demais, né, gente? Espera aí. Essa professora que está acostumando com tecnologia é um problema, né? Eita! Bom, quando eu vou mostrar para os meus alunos o triângulo, eu geralmente faço de uma forma bem simples. Eu desenho um retângulo, que no nosso caso não vai ficar muito retângulo. Por que não está retangular? Porque eu sou péssimo para desenho e quando eu tento usar régua aqui, quanto mais tempo eu seguro a régua, ele muda a configuração. Então eu tenho que tentando fazer à mão com vocês para a gente entender. Mas vamos imaginar que isso aqui fosse um retângulo. Se eu traçar a diagonal do retângulo, que é essa linha aqui, ó, eu vou dividir esse retângulo em 2 triângulos. Então, a área do triângulo é a área do retângulo dividido para 2. Base vezes altura dividido por 2. E sabe o que é legal? O triângulo ele tem 3 alturas, uma relativa a cada lado dele. O que vai fazer a gente perceber que a altura e a base no triângulo é o fato delas formarem ângulos de 90 graus, ok?
Sempre lembrar, né? A altura tem que estar em pé, né, gente? Se fizer assim, ó, não pode ser a altura. Então, o ângulo tem que ser reto, de 90 graus. Vamos mais. O paralelogramo, eu vou trocar a cor da minha caneta aqui e vou fazer no próprio desenho. Imagina só que eu venho aqui, ó, e tire esse pedaço e eu acrescente o pedaço que eu tirei aqui. Olha como a minha figura fica. Olha que legal. O que a gente tem aqui? Um retângulo de novo. E aí a área é base vezes a altura. Olha que coisa fácil. Muito bacana, né? Lembrando que no paralelogramo tem que tomar cuidado, porque essa linha aqui não é a medida da altura. Essa linha aqui é o lado dele. Não forma 90 graus com a base. Então a altura tem que estar aqui. Ela pode estar do lado de fora ou do lado de dentro, mas ela precisa formar ângulos de 90 graus. Bom, vamos ver os outros. Ai, gente, se eu pudesse, eu falava das figuras pra vocês aqui o dia inteiro, porque tem tanta coisa legal sobre elas. Tipo, que todo quadrado é um retângulo, que todo retângulo é um paralelogramo, nem todo retângulo é quadrado, tem um monte de coisa bacana sobre eles. E aí, quando eu vou falar do quadrado, o quadrado ele é um retângulo, mas como assim? Bom, característica do retângulo, lados opostos paralelos com medidas iguais, então esse lado tem a mesma medida desse, e esse lado tem a mesma medida desse. E os ângulos internos medem 90 graus. O quadrado tem tudo isso, porém, ao invés de serem só dois lados, só os lados opostos que são iguais, todos os lados são iguais. E aí, se a gente pega a regrinha da área do retângulo, que é base vezes altura, e a gente troca essa base do retângulo por L, porque o quadrado tem todos os lados iguais, eu teria L vezes L. E L vezes L é L ao quadrado, certo? O círculo já é um pouquinho mais complicado, eu não vou demonstrar aqui pra vocês, mas a gente também já trabalhou com ele na semana 2, né? Pra fazer o desenho à mão aqui, a gente teria que fazer alguns triângulos aqui dentro, aproximar a área deles, não ficaria bem feito se eu fizesse livre assim, eu iria confundir vocês mais do que esclarecer. Então o círculo eu não vou comentar. O trapézio tem uma maneira legal da gente mostrar, quer ver? Ai, geometria é tudo de bom, né? Espero que vocês estejam gostando também. Afinal de contas, a gente tá com essas figuras planas presentes nas nossas vidas, né? Todo lugar que eu olho, eu vejo figuras planas, né? Ajudam a formar as construções, várias coisas do meu dia a dia. O trapézio é um cara legal, ele tem 4 lados, mas as bases são os únicos lados que são paralelos. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer com vocês, mas eu queria fazer esse desenho aqui, ó. Só que aqui a gente fazendo a mão livre, o que vai acontecer? A gente vai ficar com... não vai ficar perfeito. Mas a ideia seria essa. Fazer o mesmo trapézio de cabeça para baixo e encostar os dois. Quando eu consigo fazer isso perfeitamente, a figura que eu passo a ter torna-se um paralelogramo. Só que a base do meu paralelogramo ela vai ser o Bzinho, o Bzão mais o Bzinho. Então, na hora de fazer a área do paralelogramo, eu teria o Bzão mais o Bzinho vezes a altura, mas eu vou dividir por 2. Por quê? Porque eu montei 2 trapézios para fazer esse paralelogramo. Tem um outro jeito de demonstrar, só que o outro jeito é algébrico. Eu divido o paralelogramo em um retângulo e 2 triângulos e acho a área separada de cada um deles. Eu acho que para vocês vai ser mais difícil de vocês conseguirem visualizar isso. Eu sei que os meus desenhos não são bem feitos, que fica mais difícil de acompanhar, mas eu tô fazendo isso com vocês só para vocês entenderem que tem um fundamento. Eu não gosto de chegar aqui e falar assim, é assim, pronto, acabou. Porque eu acho que a gente precisa entender, na época que eu era estudante, eu questionava muito os meus professores. Eu acho que a gente precisa disso, né? Eu não posso conformar com o que é dado a mim, pronto, acabou, é assim, pronto. Por que que é assim? Por que que acontece, né?
Hoje, conversando com os meus alunos em sala, eu falei, gente, eu tenho um sobrinho de 7 anos e quando ele chega pra mim e fala assim, madrinha, eu vi um arco-íris, que legal! Aí eu explico pra ele, olha, você sabe o que é o arco-íris? E eu explico pra ele. Ele pode não entender tudo que eu falei, mas ele pelo menos vai ter uma noção do que tá acontecendo, não é? E eu quero instigar para que ele sempre queira saber mais. Então, hoje em dia, ele já costuma perguntar pra gente algumas coisas. Às vezes ele quer ver o que é um vulcão, outro dia ele queria saber como é o funcionamento do corpo humano, e aí a gente vai mostrando pra ele tudo que a gente pode mostrar para que ele consiga entender. Então é sempre bacana vocês manterem esse senso de vocês. Sempre perguntar, sempre questionar, compreender o que tá acontecendo, tá bom? E aí a gente tem o losango. Para fazer o losango eu vou aproveitar um desenho que vou tentar fazer aqui, ó, com as linhas que o próprio Pet já me deu, mas vai a Cintia riscar torto, porque a pessoa não tem coordenação motora nenhuma, né? Parece até que a pessoa não fez o pré, porque a coordenação motora da pessoa é horrível. E para completar, essa pessoa ainda é canhota. Aí o trem fica mais difícil ainda. Mas eu sei que vocês, meus alunos, são compreensíveis. E vamos à imaginação e a gente vai ver um retângulo desenhado aí. Tudo bem. E aí, gente, deixa eu tentar consertar essa linha que ficou muito torta aqui. Lá na escola é muito fácil eu desenhar porque o quadro é quadriculado. Mas na escola que eu trabalhava, quando puseram o quadro quadriculado, os meninos até riram. Gente, agora você não vai mais escrever torto. Mas olha que bacana. Esse retângulo que eu desenhei aqui com contorno azul, a base dele é o Dzão. E a altura dele é o Dzinho. Agora presta atenção no seguinte. Eu vou dividir ele aqui, ó. Eu dividi ele em 4 retângulos menores, ok? São iguais esses 4 retângulos. Essa linha aqui é a diagonal desses retângulos, correto? E a parte que tá colorida... Ops. Deixa eu só voltar para o lugar aqui, tia Cintia fazendo bagunça. E a parte que tá colorida de verde aqui é a metade desse retângulo aqui, né? Que eu tracei a diagonal em vermelho. Então são 4 retângulos iguais. Dos 4 retângulos eu colori metade de cada retângulo, cada um desses 4 eu colori a metade deles. Ou seja, se eu contar, aqui eu colori um retângulo e aqui eu colori mais um retângulo. Eu colori a metade desse retângulo grandão. Então, a diagonal dele é Dzão, mas Dzão vezes Dzinho. Desculpa, gente. A área total é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Essa é a área do losango. Gente, quando eu fui falar do losango para os meus alunos, eu falei para eles que eu ia falar de um cara que engana todo mundo. Porque tem muita gente que pensa que o losango, né, que o quadrado ele vira losango só se a gente trocar a posição dele. Ah, professora, eu vou torcer o quadrado, vou colocar o quadrado assim, ele vai virar um losango. O quadrado ele é losango, independente da posição dele. Losango é um quadrilátero, né, quadrilátero porque ele tem 4 lados, que tem os lados opostos paralelos. Esses lados opostos têm medidas iguais, então os 4 lados têm medidas iguais. Só que ele não necessariamente precisa ter os ângulos aqui medindo 90 graus. Então, é por isso que nem todo losango é um quadrado, mas todo quadrado é um losango. Não precisa virar o quadrado para ele virar losango, não. Ele é losango de qualquer forma, tá bom? E aí, a gente vai para nossa atividade. Bora lá! A cobertura do telhado de uma casa é formada por 2 placas retangulares de mesma medida. Cada placa possui 40 metros de comprimento e 10 metros de altura. Placas retangulares. A gente vai fazer um desenho aqui. Desenho bem não, mas vamos lá. 40 metros de comprimento e 10 metros de largura. Beleza, de altura, de largura, dá no mesmo. Para reformar a cobertura do telhado com telhas colonial, necessita-se de 20 peças para cada metro quadrado. Quantas telhas, no mínimo, serão necessárias para reformar essa cobertura? Vamos ver aí.
A cobertura tem duas placas. Primeiro eu vou descobrir qual é a área de cada placa. Então, a placa é retangular, então é base vezes a altura. Então, a área da placa vai ser 40 vezes 10 ou 10 vezes 40, que isso vai ser igual a 400 metros quadrados. Só que isso é para cada placa, são duas placas. Então, a área total vai ser 2 vezes 400. Então, a nossa área total vai ser de 800 metros quadrados. Tá aqui tranquilo? Vamos lá, então. Ele fala pra gente que são 20 peças para cada metro quadrado. Para cada 1 metro, eu preciso de 20 peças. Eu tenho uma área de 800 metros quadrados, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 vezes 800. E é claro que eu não sou boba, eu vou fazer 2 vezes 8, que são 16, e vou pegar os zeros e vou colocar aqui. Ou seja, iremos precisar de 16.000 peças. Tranquilo? Se você tiver dúvida sobre a multiplicação, você pode fazer assim também, ó. São 20 peças para cada 1 metro quadrado. A gente tem aqui 800 metros quadrados e aí aqui a gente teria X peças. E aí só multiplicar cruzado. A gente vai chegar na mesma coisa. Fechado? Então bora para 2. As figuras abaixo estão fora da escala, quer dizer o quê? Não adianta você pegar a régua para medir, se precisar de transferidor também não adianta. Toda vez que ele fala que está fora de escala, quer dizer que não adianta você pegar instrumento para medir. Transferidor eu estou falando porque em alguns momentos, em alguns exercícios, a gente vai trabalhar com ângulo. E aí também não adianta medir com o transferidor, tá? As figuras abaixo estão fora da escala. Calcule a área de cada figura, arredondando os resultados para um número inteiro. Então, primeira figura, tá escrito aqui para mim, é um losango. A área do losango é o que mesmo, gente? Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, a área do losango vai ser Dzão. Quanto vale o Dzão, ó? 10. O Dzinho, gente... Olha só, ele colocou 2,5 pro ladinho, né? Então, eu acho que se ele colocou 2,5 pro ladinho, o 2,5 é a medida disso aqui. Então, só metade. Então, aqui também vale 2,5. Quando eu quero indicar que é tudo, eu ponho geralmente no centro. Então, isso aqui vai ser 5. Então, vai ser 10 vezes 5 dividido por 2. E aí, 10 vezes 5 são 50. 50 dividido por 2 vai ser igual a 25 centímetros quadrados. E aí a gente vai para a letra B. E a letra B é formada por várias figuras. E ele começa pedindo para a gente a área do retângulo. O retângulo é essa figura aqui, rosa. Bom, quanto ele tem de altura, ó? Daqui até aqui. Esse lado aqui, que tá todo ondulado aqui, ele coincide... Ele tem o mesmo tamanho desse aqui, porque o desenho azul é um paralelogramo. Então, essa medida aqui é igual a essa. E essa medida é a base do retângulo. A área do retângulo é base vezes a altura. Então, a área do retângulo vai ser 10 vezes 6. E aí, a gente vai encontrar 60. Então, a área do retângulo é 60 centímetros quadrados. Ok? Aí, ele pede a área do paralelogramo. Paralelogramo, a área do paralelogramo. Base vezes altura. Gente, quando eu tô com duas letrinhas juntas, não precisa colocar pontinho de vezes, por isso que nem sempre eu coloco, tá? Base do paralelogramo, 10. Altura do paralelogramo, 4. 10 vezes 4, gente, é igual a 40. Vou colocar na frente aqui para não embolar tanto, tá? Tô tentando ficar um pouco mais organizado. Então, a área do paralelogramo seria de 40 centímetros quadrados, certo? E aí, a gente vai para o trapézio. Vamos lá para o trapézio. Trapézio, eu não vou conseguir fazer a área dentro do trapézio, então eu vou fazer aqui do ladinho. Vou fazer aqui, ó. Área do trapézio, como é que é a mesma fórmula? Estão lembrados?
A área do trapézio é base maior mais base menor, Bzão mais Bzinho, vezes altura dividido por 2. Quem vai ser o nosso Bzão? Ó, Bzão vale 12, porque como que eu sei quem é a base? Os lados paralelos são as bases, então Bzão vale 12. O Bzinho é essa base aqui que coincide com o lado do retângulo, quanto que ela vale? Vale 6. A altura, tá vendo que aqui tem um pontilhadinho mostrando que essa distância aqui entre as duas bases é 3? Então a altura é 3. E isso tudo está dividido por 2. 12 mais 6 dá 18. 18 vezes 3 dividido por 2. 18 vezes 3 são 54. 54 dividido por 2 são 27. Então aqui eu coloco 27 centímetros quadrados, ok? E aí a gente vai para o C, que ele pede C1, ele pede C2, e bora lá. O que a gente vai fazer aqui? Tava procurando umas cores que destacassem para vocês aqui, mas eu acho que agora a gente tá meio sem opção, né? Ele pediu pra gente usar o π igual a 3, vai ficar mais fácil. Comprimento do círculo não, desculpa. Área do círculo é πr ao quadrado. E a gente vai fazer a área do C1, a área do C2 e depois a área do C3. O C3 parece que é a área que tá só de azul, só a parte colorida. O que eu vou fazer então, ó? C1. Qual vai ser? A área vai ser π, que ele mandou a gente usar como 3, vezes o raio. C1 do A até B vale 10. Isso é o dobro do raio. Se isso tudo aqui vale 10, o raio vale 5. Então vai ser 3 vezes 5 ao quadrado. E aí 5 ao quadrado são 25. E 3 vezes 25 vão ser 75. Agora eu vou para o C2. Mesmo raciocínio, ó. Vamos fazer o C2 aqui. A área do C2 vai ser π, que é 3. O π sempre, se ele não falar, a gente usa 3,14. Se ele falar, a gente usa o valor que ele sugeriu. Mas é uma constante. A gente trabalha com valores aproximados. Mas o que é constante? Não vai sair desse entorno aí do 3, 3,14, 3,145. Porque a gente vai aproximando ele, mas é sempre por aí. O raio não, de figura para figura ele muda de valor. Então, se isso tudo vale 6, a metade vale 3. Então, vai ser 3 vezes 3 ao quadrado. Então, a gente tem 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, a área passa a ser 27. Então, C2 vale 27. Agora, para eu fazer o C3, que é a parte azul que ele quer, primeiro eu vou achar a área do C3 todinha e depois eu vou tirar a área C1 e a área C2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a área C3. Mesma coisa, o π vale 3 e o raio agora, isso tudo aqui é 10, isso aqui é 6. Essa distância toda aqui vai ser 10 mais 6, que é 16. O raio é a metade, então o raio vai ser 8. Então, a gente vai ter uma área igual a 3 vezes 64. 3 vezes 64, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Essa aqui é a área do C3. Mas ele falou assim, eu quero só a parte colorida. Então, o que eu vou fazer para achar só a parte colorida? Eu vou pegar esse 192 e vou tirar o 75 e vou tirar o 27. Então, eu posso, se eu quiser, deixa eu apagar essa continha que eu coloquei aqui do lado, que eu sou muito bagunceira, vocês já estão acostumados comigo, né? Vocês sabem disso. Se eu quiser, então, para ficar mais fácil, eu posso juntar o 75 com 27. Então, 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 7, 8 mais 2, 10. E aí, eu faço 192 menos 102. 9 menos 0. Então, aqui eu vou colocar que eu tenho 90 centímetros quadrados. Então, só a parte azul do C3 é de 90 centímetros quadrados, ok? Porque a gente pegou o círculo grande e aí a gente tirou o C1 e o C2, que eram as partes brancas desse círculo. Bom, vamos pro próximo, né, galera? Vamos lá.
Espero que vocês estejam gostando. Eu tô amando, gosto muito de geometria. Questão 2. Mamãe comprou um tapete por R$ 120,80 para a vovó colocar em seu quarto, que tem o piso muito frio. O piso do quarto da vovó possui o formato retangular que mede 4,2 metros, o lado maior, e 3 metros, o lado menor. A vovó achou o tapete muito grande para ficar no quarto. Como a vovó é muito criativa, ela comprou 3 rolos de barbante por R$ 12,20 cada um para tecer um lindo tapete em crochê no mesmo formato da figura 1, que ocupou a metade da área do tapete que a mamãe comprou. Responda! Qual a diferença entre a área do piso do quarto da vovó e o tapete da figura 1? Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se eu quero achar a diferença entre a área do quarto da vovó e o tapete, primeiro eu tenho que saber qual é a área do quarto da vovó, né? E aí na letra A, lá em cima, ele fala pra mim, quarto da vovó possui formato retangular de 4,2 por 3 metros. Então, a área vai ser base vezes altura. Então, a área vai ser 4,2 vezes 3, ou 3 vezes 4,2. 3 vezes 2 são 6, 3 vezes 4 são 12. Então, o quarto tem 12,6 metros quadrados de área. O tapete que a vovó fez, ele é formado aqui por um quadrado, todo 1,8, e por dois círculos, porque aqui é a metade de um círculo e aqui é a outra metade. São 4 metades do círculo, então são 2 círculos inteiros. Então, a área do tapete vai ser a área do quadrado, que vai ser isso aqui, que é o lado dele ao quadrado, então vai ser 1,8 ao quadrado, mas o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a área do círculo. A área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Então, a gente vai colocar aqui são dois círculos, então vão ser 2 vezes. Se ele não tiver falado nada do valor do π, a gente vai aproximar para 3,14. Então, eu vou voltar no enunciado. Ó, mamãe comprou um tapete para colocar no quarto da vovó. Tananã, não fala nada aqui. Então, eu vou colocar 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro. Então, se isso tudo aqui vale 1,8, o raio vale 0,9. Então, aqui é 0,9 elevado ao quadrado. Então, a área do tapete, esse Tzinho de tapete, vai ser... Eu vou fazer com vocês aqui 1,8 vezes 1,8. 8 vezes 8 são 64, vamos 6. 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. 1 vezes 8, 8 e 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem 4. 4 mais 8, 12, vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 2 casas decimais. Então, vai ser 3,24 mais... Vou só apagar aqui para não deixar mais embolado do que eu já deixei. E agora, eu tenho que primeiro fazer a potência. Mas nada me impede de fazer essa multiplicação aqui. Eu não posso multiplicar o 0,9 antes de elevar ao quadrado. Mas se eu quiser antecipar e fazer 2 vezes 3,14, eu posso. O 0,9 ao quadrado é 0,9 vezes 0,9, vai dar 0,81. Então, essa área vai ser de 3,24 mais, e eu vou fazer 6,28 vezes 0,81. Então, aqui vai ser 8, 2 e 6, porque o 1 é neutro na multiplicação. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2, 16, mais 6, 22, vão 2. 8 vezes 6, 48, com mais 2, 50. Então, a gente tem 8, 6, 8, 0 e 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, gente, nós encontramos o quê? 5,0868. Bom, agora eu vou somar. Lembrando que eu vou deixar a vírgula embaixo de vírgula na hora de fazer a soma. Então, aqui é só repetir. Se eu quiser, eu posso colocar o 0 aqui. 4 mais 8 são 12, vai 1. 1 mais 2 são 3. Mantenho uma vírgula. 5 mais 3, ou 3 mais 5, 8. Então, a área total é um valor aproximado de 8,3268. 8 inteiros
3.268 décimos de milésimos. Bom, ele quer saber a diferença entre a área do quarto da vovó e o tapete da figura 1, que é esse tapete que a gente acabou de achar. Então, para dar a minha resposta, eu vou fazer 12, vou colocar aqui minha resposta. Vai ser 12,6 menos 8. Aqui a gente pode aproximar, não tem necessidade de ficar colocando tantas casas decimais, não. E aí, para aproximar isso aqui, eu vou esquecer esse 6. Como ele é maior do que 5, eu vou aumentar um aqui, vou colocar 8,33. Ah, Cíntia, eu quero aproximar, eu quero manter do jeito que tá, não tem problema nenhum, tá? Para fazer a subtração, 12,6, vírgula embaixo de vírgula. E aí, na hora de você subtrair, você tem que colocar um zero aqui, porque de 0 você não tira 3. Então, você pega emprestado com 6, 10 menos 3 dá 7, 5 menos 3 dá 2, 12 menos 8, 4. Então, 4,27 metros quadrados. E aí a gente vai para a letra B. Qual a diferença entre o custo do tapete que a mamãe comprou e os 3 rolos de barbante que a vovó usou para tecer o tapete menor? Bom, o tapete que a mamãe comprou, ele custou R$ 120,80. Para fazer o tapete que a vovó teceu, ela usou 3 rolos de barbante que eram R$ 12,20. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, R$ 12,20 vezes 3. O zero aqui do centavo eu não preciso colocar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, ficou em R$ 36,60. O tapete que a mamãe comprou era R$ 120,80. Eu vou tirar R$ 36,60. Então, 0, 8 menos 6, 2. De 0 eu não tiro 6, pego emprestado, né? Trago da dezena para a unidade. 10 menos 6, 4. Mesma coisa aqui, ó. 11 menos 3, 8. Então, a resposta da letra B seria R$ 84,20. Muito tranquilo, né? Bom, vamos ver o próximo. Observe o polígono ao lado e responda. Letra A. O polígono é regular? Polígono regular é aquele polígono que tem os lados iguais e os ângulos internos também iguais, e os externos também, né? Só que eu tô vendo aqui que esse polígono aqui, ele tem os lados diferentes. Então, ele é regular? Não, não é regular. Qual é o nome, né? Qual o nome especial que o polígono representado na área A1 em relação à medida dos seus lados? O polígono A1 é esse aqui. Bom, gente, esse lado aqui mede 12, esse 20 e esse 16. Quer dizer, cada lado dele tem um tamanho diferente. O triângulo com esse nome, ele é chamado de... Com esse nome não, desculpa. O triângulo com essas características, ele é chamado de escaleno. Então, aqui é um triângulo escaleno. Não escrevi a palavra triângulo aqui porque o espaço está pequeno. E em relação às medidas dos ângulos. Bom, aqui ele tem um ângulo de 90 graus. Quando o triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Se ele tiver... O triângulo, ele tem nome de acordo com seus lados e de acordo com seus ângulos. Se ele tiver os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Se ele tiver 2 lados, pelo menos 2 lados com medidas iguais, ele é isósceles. Se ele tiver os 3 lados diferentes, ele é escaleno. Se o triângulo tiver todos os 3 ângulos agudos, que são ângulos que medem menos do que 90 graus, olha que nome bonito que ele ganha. Acutângulo. Se ele tiver um ângulo de 90, retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Ele não vai poder ter mais do que um. E se ele tiver um ângulo que mede mais do que 90 e menos do que 180, que seria um ângulo obtuso, ele recebe o nome de obtusângulo. Nome bom para dar para o bichinho de estimação, né?
Bom, qual o perímetro e a área total rachurada? A1 mais A2. Bom, gente, seguinte então, a área, o A1 aqui, vamos fazer o A1 aqui. Na verdade, eu nem preciso fazer separado, ele quer o perímetro e a área total rachurada. Então, vamos fazer junto aqui, vai ficar mais fácil. Perímetro é a soma da medida dos lados. Então, seria esse valor aqui, que é 20. Mais esse lado aqui, isso tudo aqui, que é 16, mais 9. Mais esse lado aqui, que mede 15. Então, a gente tem aqui 20 mais 25 mais 15. Então, 25 com 15 daria, vamos fazer 20 com 20, 40, né? Com mais 20, 60. Então, o perímetro é 60 centímetros. E a área do triângulo é base vezes altura, deixa eu colocar o B minúsculo pra gente não misturar. É base vezes altura dividido por 2. Só que a base do triângulo, pra gente achar o A1 e o A2, é isso tudo aqui, é 16 mais 9. Então, essa base vai ser 25 vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Então, a gente tem aqui 25. Eu vou simplificar, pode? Aqui, ó. 12 por 2 dá 6, fica mais fácil. A gente faz 25 vezes 6, e aí dá 150. Outro caminho é vocês acharem a área desse triângulo, que seria 16 vezes 12. Poderia fazer 16 vezes 12 dividido por 2. Aí eu vou simplificar aqui, ó, ficaria 8. 8 vezes 12 daria 96. E o A2, que seria aqui 9 vezes 12. E aí, se a gente simplificar aqui, 6 vezes 9, 54. Se a gente somar 54 com 96, a gente acha 150. Então, é um outro caminho, tá? Uma outra maneira de fazer. Quando a gente fala de perímetro, a gente não soma essa medida aqui que tá dentro, é só o contorno, tá, gente? Bom, aí a gente vai para a questão 5. A prefeitura vai oferecer um show para comemorar o aniversário da cidade. Geralmente, para calcular o espaço mais adequado de quantas pessoas podem participar do evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Então, eu já vou colocar aqui 4 pessoas ocupam 1 metro quadrado. Bom, e considerando que a área ficou lotada, esqueci de ler um pedaço, né? Para participar do evento público, considera-se que 1 metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Sabendo que a área do evento era de 4.000 metros quadrados, a área total do evento era de 4.000 metros quadrados, e considerando que a área ficou lotada, ou seja, né, preencheram tudo, quantas pessoas o espaço destinado ao evento pode comportar? O que a gente vai fazer? São 4 pessoas por metro quadrado, são 4.000 metros quadrados. Então, eu vou fazer 4.000 vezes 4. 4 vezes 0, 0, 0, 0, 4 vezes 4, 16. E aí, com isso, a gente encerra a semana 3. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E corra lá também para ver as correções do tio Marcos, que ele está esperando vocês. Um grande abraço, até breve, fiquem bem, se cuidem.